Brasil tornou-se um país privilegiado em cavalos. Não havia nenhum em 1500, quando Cabral chegou. Mas as tropas que os europeus trouxeram aqui se adaptaram, se multiplicaram e hoje, só de marchadores, nós temos 6 raças oficialmente reconhecidas. Você sabe qual é o cavalo mais cômodo, mais confortável que existe? É o cavalo parado. Sentado assim parece até que a gente está numa poltrona. O impacto vem quando o animal começa a se movimentar. Para falar sobre a locomoção dos equinos, nós estamos agora em Itambacuri, nordeste de Minas, quase divisa com Bahia e Espírito Santo. Esta é a fazenda do professor Paulo Roberto Ribeiro, que dá cursos de equitação e é árbitro em campeonatos de cavalos de sela. Professor Paulo, como é que o cavalo se movimenta? Basicamente, nós temos 5 movimentos. Nós vamos começar pelo mais rápido, que é o galope, que é o que fez ele sobreviver até hoje, fugindo dos predadores. O galope tem o suave, que é chamado de canter, e o veloz, que leva à disparada. Depois nós temos o passo, que é o mais lento, né? Que é o cavalo sair da inércia de parada, que é também um movimento igual em qualquer tipo de raça. O passo de qualquer cavalo, o diagrama é o mesmo em qualquer raça. E temos agora os movimentos intermediários. Esse sim depende da coordenação motora do cavalo, do sistema nervoso dele. Uns saem do passo, a hora que eles aumentam a velocidade, eles vão para o trote. No trote, o animal se movimenta em diagonal, levanta ao mesmo tempo a mão de um lado e o pé do outro e troca, dando o tipo de um pulinho com um tempo de suspensão no ar. Tem cavalo que sai do passo e entra na andadura, faz movimento lateral, levando de uma vez os membros do mesmo lado, depois alterna com o outro. E temos aí o movimento de maior conforto, né, para o cavaleiro, que é a marcha. A marcha é o passo acelerado. São sequências do que os técnicos chamam de tríplices apoios, alternados com apoios laterais e diagonais. Se você não está entendendo nem conseguindo ver o que nós estamos mostrando, não estranhe. Nossos olhos são incapazes de ver os movimentos de um animal marchador. Mas um grupo de engenheiros brasileiros conseguiu desenvolver um equipamento único no mundo, um tipo de marchômetro, que é capaz de analisar cientificamente a locomoção dos equídeos. No momento, já viemos para o município de Itu, São Paulo, aras da marcha da criadora Neringa Sack. Os engenheiros eletrônicos Carlos Schelin e Adalton Toledo conduziram a pesquisa que resultou no aparelho batizado de Analoc, analisador de locomoção. Trabalha com uma câmera de vídeo que filma o animal marchando numa pista plana. As imagens são interpretadas por um programa de computador que magnifica a visão da cena. É impossível obter essas informações a olho nu. Schelin lembra que o olho humano enxerga um máximo de 30 quadros por segundo. Isso que você vê em movimento é, na verdade, a exposição de 30 fotografias em sequência por segundo. Só que o cavalo mexe as patas muito mais rápido. O programa do computador aqui extrapola a leitura para até 180 quadros por segundo. O tempo de uma passada da marcha é estimado em torno de 600 milissegundos, pouco mais de meio segundo. Adalton Toledo revela que um cavalo em marcha como este, a 12 km por hora, numa única passada completa faz 8 movimentos no curtíssimo espaço de meio segundo. O gráfico do computador demonstra bem o diagrama do rastro. Ele vai intercalando tríplices apoios com apoios laterais e diagonais, sendo que a cada meio segundo chega a ficar 4 vezes com 3 cascos no chão. Conclusão: na marcha, o animal passa 60% do tempo apoiado, nunca perdendo contato com o chão. O ser humano não anda pulando, ele não anda como o cavalo de trote, pulando, saltando. Ele anda sempre apoiado e o seu tempo de apoio é sempre maior do que o tempo de suspensão. Daí, a comodidade do passo humano é comparável a um cavalo marchador de comodidade suprema aí. Dizem que num cavalo marchador macio, o corpo de quem monta praticamente não se mexe.
e que seria possível o cavaleiro conduzir um copo com líquido assim, sem derramar. Será que isso é possível? Vamos tentar. Eu estou aqui num marchador comum de fazenda e não sou propriamente um cavaleiro. Sou um usuário de vez em quando, né? E olha a estabilidade, ó. Estabilidade do cavalo, do cavaleiro, do copo. Se você se admira, veja o que consegue essa cavaleira sulista que encontramos em Santa Catarina, município de Curitibanos. É Mariana Becker. Embora montando um garanhão, que normalmente é mais fogoso que um castrado, ela equilibra o copo com leite na copa do chapéu por quantas voltas quiser, tal é a maciez do andamento. Este cômodo e dócil garanhão é um típico representante da raça dos campeiros. O campeiro é o caçula entre os marchadores, pois é a raça reconhecida mais recentemente, em 1985, apesar de ter pelo menos 400 anos de história. O campeiro surgiu na região das nossas florestas de pinheiro. Por isso, ganhou o título de o Marchador das Araucárias. Todo fim de semana, no Planalto Catarinense, o que restou dos pinhais serve de moldura para animadas e confortáveis cavalgadas. Foi numa dessas que encontramos a Mariana. Eu saio para andar a cavalo para justamente desestressar. Digamos que o cavalo, para mim, seja uma terapia. Desligar do mundo urbano e poder se ligar na natureza. Olha, eu acho que estando a cavalo num campeiro, modéstia à parte, mas eu acho que está num dos melhores cavalos do Brasil. Este garboso cavaleiro, calçando até espora de prata, é o seu Ivadi de Almeida. Tem 90 anos e ainda pratica montaria. É filho, neto, bisneto de tropeiros, criador e negociante de cavalos. A descoberta do cavalo campeiro como raça se deu por acaso. Seu Ivadi de Almeida, em 1974, foi a São Paulo com a intenção de trazer um garanhão para fazer melhoramento genético. E lá, numa exposição de manga larga, raça já consagrada, ele acordou para o fato de que o plantel de campeiro era uma coisa única. Muito diferente. Quer dizer, vendo do vizinho, o senhor valorizou o voto? Verificamos que o nosso cavalo era um outro cavalo. Não era bem o manga larga como nós estávamos pensando. Eu gosto de cavalo desde... Seu Ivadi conta que a diferença principal é a origem, mais espanhola que portuguesa, e remonta ao ano de 1541. O aventureiro Alvar Nunes, o Cabeça de Vaca, foi nomeado governador da província do Prata pelo rei da Espanha. Na viagem, parou em Florianópolis e seguiu por terra atravessando Santa Catarina até Assunção, no Paraguai. Da tropa que Cabeça de Vaca tinha trazido, alguns animais se desgarraram. Outros foram cruzando com éguas fugidas dos primeiros criatórios argentinos e assim formou-se a base da raça que espontaneamente se desenvolveu nas montanhas de Araucárias. Ficou 200 anos o cavalo se fecundando entre si espontaneamente. E aqui até muita gente de fora veio pegar esses cavalos aqui que tinha a esmo. Quando o seu Ivadi pediu a vistoria do Ministério da Agricultura em 85, os técnicos prontamente reconheceram a raça. Um cavalo robusto, rústico, nem alto nem baixo, estatura média de 1,48 m e um corpo que se encaixa perfeitamente no padrão internacional do animal de sela. O formato quadrado com proporções bem equilibradas de membros e linha de dorso. Ele é um cavalo muito ágil, muito inteligente, ele parece que percebe o pensamento da reis ligeira, então ele vai atrás.